Olá, estrelinhas! Bem-vindos a mais um vídeo desta série que eu irei contar a história de personalidades históricas. A história deste vídeo será de Júlio César. O vídeo anterior foi de Cleópatra, portanto vamos continuar aqui nesta vibe, fazendo aqui personagens que estão um pouco relacionadas. Portanto, um dos maridos de Cleópatra, como foi dito no vídeo anterior, é Júlio César, portanto agora iremos conhecer a história dele. Portanto, a vida dele até o que eu falei no outro vídeo, que ele foi assassinado pelo próprio Senado. Portanto, deixa já o like, inscreve no canal e vamos então conhecer a história de Júlio César. "23 facadas. Mais de 60 homens participaram de uma conspiração. E o mais impressionante? Júlio César poderia ter evitado a sua própria morte. Ele recebeu avisos, foi alertado por amigos. A sua esposa implorou para que ele não fosse ao Senado nesse dia. Mesmo assim, ele foi. Mas porque um dos homens mais inteligentes ignorou todos os sinais. E, como um político, conseguiu destruir uma república de mais de 500 anos e abriu caminho para o maior império da antiguidade. E isso vais descobrir no vídeo de hoje. Quando pensamos em Júlio César, imaginamos um líder poderoso, mas a sua história começa bem diferente. Quando era jovem, Roma mergulhou numa guerra civil. E o ditador Sulla assumiu o poder e mandou executar centenas de inimigos. César estava nesta lista. Ele perdeu todos os seus bens, precisou fugir, dormiu escondido e subornou soldados para não ser morto. Sim, ele precisou pagar pela própria vida. Ele sobreviveu, mas foi por muito pouco. Mal sabia Roma que aquele jovem perseguido se tornaria o homem mais poderoso da República. Mas antes disso, algo inesperado aconteceu. César seria sequestrado por piratas. Durante uma viagem pelo rio Egeu, piratas capturaram Júlio César. Eles pediram resgate, mas César começou a rir. E porquê? E disse que o seu valor era muito maior do que aquele que estavam a pedir. Convenceu os próprios sequestradores a dobrar o preço do seu resgate, enquanto esperava pelo pagamento e tratava os piratas como se fosse o seu comandante. Mandava que ficassem em silêncio quando ele queria dormir. Fazia discursos, escrevia poemas e dizia brincando ou talvez nem tanto: "Quando eu for libertado, voltarei e vou crucificar todos vocês." Os piratas riram, mas foi um erro. Assim que recuperou a liberdade, César reuniu uma pequena frota, capturou todos eles e cumpriu exatamente o que havia prometido. E esta história mostra uma das características que o acompanharia para sempre e para toda a vida. Ele nunca fazia ameaças vazias. Guardem bem isso. Mas o seu maior desafio ainda estava por vir. Ao assumir o comando da Gália, César tinha uma missão aparentemente simples, mas o que aconteceu foi muito maior. Durante quase 10 anos, derrotou dezenas de inimigos, conquistou territórios no que é equivalente hoje em dia à França, Bélgica e parte da Alemanha. Invadiu a Britânia, construiu pontes gigantes sobre o rio Reno e, em apenas alguns dias, demonstrou o poder romano. Mas, como sempre, havia um problema no seu caminho. Quanto mais vitórias conquistava, mais o Senado começava a ter medo dele. E esse medo logo se tornaria uma guerra gigantesca. Imagina receber uma ordem simples: entrega ao teu exército, volta sozinho e confia nos teus inimigos. Foi exatamente isso que César ouviu. Se obedecesse, César perderia tudo. Se desobedecesse, iniciaria uma guerra civil. Na noite decisiva, César atravessou um pequeno rio chamado Rubicão. Era um gesto aparentemente simples, mas aquele pequeno passo, mudaria a história do mundo como conhecemos até hoje.
A partir daquele momento, não havia mais volta. Roma estava perante uma guerra e César venceria. Depois, então, dessa vitória, César acumulou vários títulos: ditador, comandante supremo, líder vitalício. O seu rosto começou a ser cunhado nas moedas, que existem até hoje. Recebia honras nunca antes vistas. Alguns até já o tratavam como rei. E para muitos romanos isso era inaceitável. A República começou a morrer. Um grupo de senadores decidiu que existia apenas uma solução: eliminar César. Mas eles cometeram um erro que mudaria Roma para sempre. Na manhã de 15 de março de 44 a.C., vários sinais pareciam indicar o perigo. Sacerdotes faziam previsões negativas. A sua esposa relatou sonhos assustadores. Até um vidente já lhe tinha dito: cuidado com os idos de março. Mesmo assim, César entrou no Senado. Poucos minutos depois, os conspiradores cercaram o imperador. O primeiro golpe aconteceu, depois o outro e o outro. No total, 23 facadas. Os assassinos acreditavam estar a salvar a República de Roma, mas na verdade estavam condenando-a ao maior desastre. Após o assassinato, Roma entrou em caos. Novas guerras civis começaram e, como dito no vídeo anterior, Marco Antônio e Otaviano perseguiram os conspiradores. Bruto acabou derrotado e pouco tempo depois Otaviano mudou o seu nome para Augusto e nascia então o Império Romano. Ironicamente, ao matar César para impedir que ele se tornasse um rei ou um ditador, os seus inimigos abriram caminho para algo muito maior. Um imperador com poderes ainda mais amplos. Foi exatamente o oposto que eles desejaram. Portanto, ao tentar matar alguém que eles achavam que iria começar a ser visto como um rei e ditador, acabaram por fazer realmente com que isso se tornasse realidade. Júlio César venceu quase todas as suas batalhas. Sobreviveu a ditadores, escapou a piratas, conquistou milhões de quilómetros quadrados, mas perdeu a batalha mais importante de todas, a que aconteceria dentro do seu próprio Senado. E talvez esta seja a maior lição desta história. Os maiores perigos nem sempre vêm dos inimigos declarados. Às vezes, eles estão ao nosso lado. Portanto, se gostaste deste vídeo, deixa um like, inscreve-te no canal e ativa as notificações e escreve então nos comentários qual será a próxima personalidade histórica de que iremos falar aqui no canal. Portanto, se gostaste deste vídeo, comenta, deixa o like, inscreve-te no canal e ativa as notificações. Não te esqueças. Portanto, comenta qual será a próxima personalidade histórica ou mitológica, como já falámos de Gilgamesh no primeiro vídeo, que é uma personagem mitológica. Portanto, comenta qual será a próxima personagem histórica ou mitológica de que iremos falar aqui no canal. Portanto, até breve!